Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Assim diz as Escrituras: Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. De acordo com as pesquisas, há no mundo cerca de 35 mil denominações religiosas que professam a fé em Cristo Jesus. E isso é impressionante. A palavra de Deus tem chegado a lugares inimagináveis e alcançado milhões e milhões de pessoas. A maioria dessas tribos, nações e raças alcançadas pelo Evangelho, nós nem imaginamos quem são, o que fazem, onde vivem e quais são as suas culturas e costumes. Mas uma coisa é verdade: o Evangelho tem rompido barreiras. E de fato, a mensagem da cruz tem alcançado muita gente, levando esperança e salvação eterna. Todavia, o Evangelho não se consiste em apenas levar alguém a Cristo e depois deixá-lo para lá, ou simplesmente fazer dessas conversões um número para que nos orgulhemos depois. É necessário ensinar aos que vêm a Cristo sobre as Escrituras, o nosso manual de fé e conduta. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Evangelho de Cristo implica em anunciar as boas novas, ensinar sobre essas boas novas e viver intensamente, dia após dia, esse bom ensino, essa boa notícia. O batismo nas águas também é muito importante para quem passa a crer em Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas enganam os seus próprios corações quando acham que, por irem às igrejas, orarem, chorarem ou até mesmo contribuir com o seu esforço físico nas atividades daquela denominação, já é o suficiente para ser salvo. Ninguém é ou será salvo por ir a todos os cultos, dar ofertas ou ajudar a construir mais e mais igrejas. Nós somos salvos unicamente por crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e porque é por meio dele que temos acesso a Deus, paz com Deus, e que somente a fé em sua pessoa, a saber, Jesus Cristo, pode nos salvar de nossos pecados. E Jesus, o nosso Mestre e Salvador, nos ensina que devemos viver em amor, perdoando e amando até mesmo nossos inimigos. Quero que saibam que ser cristão não é apenas dizer eu creio, mas sim viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. E em uma das passagens mais lindas e confrontantes das Escrituras que é encontrada no livro de 1 João capítulo 4, versículo 21, que diz o seguinte: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Fica claro na palavra de Deus que amar é um mandamento do Senhor. Portanto, se você se classifica como cristão e vive uma vida de intrigas, brigas, confusões, ódio, inveja, é preciso que reavalie sua fé. Pois um cristão que não consegue ou não se esforça para amar, ainda não entendeu a vontade de Deus. É como diz as Escrituras: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. Que Deus em Cristo te abençoe. Jesus é o caminho.